Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé para dar início ao culto em adoração ao Senhor nesta noite. Você pode abrir comigo sua Bíblia no Salmo 32. Glória a Deus, aleluia. Amém? Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Glória a Deus. Senhor meu Deus, na Tua presença, Senhor, nós estamos esta noite, Pai, reunidos, ó Deus, como igreja Tua nesta terra. Senhor Deus, crendo no Teu amor, na Tua misericórdia. Senhor, sabemos que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos lava na Tua palavra. Porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é operante, energizante, ativa e efetiva quando ela é designada. Por isso nós pedimos esta noite, vem Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, vem sondar cada coração, vem olhar dentro de cada um de nós. Só o Senhor sabe o dia que passamos, só o Senhor sabe, ó Deus, as lutas que enfrentamos, em casa, fora dela. Senhor, eu coloco aqui também diante de Ti, nesta noite, os nossos vizinhos. Tantas coisas, Senhor, nós temos visto acontecer ao nosso redor. E eu, juntamente com a igreja, Senhor, eu clamo, Senhor, pela Tua misericórdia, pelos nossos vizinhos, para que a luz do Evangelho, a salvação de Cristo entre, Senhor, em suas vidas. Pai, vem, Senhor, vem Espírito Santo. Vem, vento que sopra dos quatro cantos, sopra neste lugar esta noite, sopra sob o poder da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra não está morta, porque o Espírito do Senhor está nela, e ela traz vida a todos aqueles, ó Deus, que nela confiam. E nós confiamos na Tua palavra, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem sido o nosso bálsamo no nosso refrigério. Senhor, coloca em nós, Pai, um espírito novo. Torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Sustém-nos com um espírito voluntário, para que a alegria do Senhor venha trazer formosura em nosso rosto. Não que nós estejamos aqui pesados, não, mas alegres por estarmos na Tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te adoramos e engrandecemos. Sim, Pai, sabemos que o Senhor é quem faz. Sabemos que o Senhor é a resposta a todo aquele que clamar. Sabemos também que o Senhor fará com que termine bem tudo o que nos preocupa. O Senhor aperfeiçoará o que nos toca, porque o Senhor é fiel. Bendito seja o Teu nome. Amém. E vamos declarar que esse Senhor é grande, em poder e majestade. Tem Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode sentar, presbítero Herbert. Dá os avisos, faz a oferta. Aleluia. Meus queridos, graça e paz para todos. Amém? Maravilha? Na bênção. Agenda nossa da semana aí, segunda-feira a sexta-feira, na parte da manhã, das 6h30 às 7h30, nós temos oração. Se você quiser participar, o pastor Sérgio tem estado aqui durante esses dias. Na segunda-feira, à noite, 7h da noite, temos oração também. Então você está convidado, está com a Lu e o Frederico, várias pessoas participando na segunda-feira. Amém? Amém, gente? Amém. Dia de oração. Tá? Na quarta-feira, nós temos estudo aqui da palavra com o pastor Flávio, 8h da noite. Você também está convidado. O pastor Flávio, essa semana agora, está ensinando sobre o livro de Provérbios. Então vai ser uma bênção, a gente está aprendendo aí também. Se você estiver pela internet e não puder vir, tudo bem, mas se você puder estar presente aqui, você vai estar aprendendo sobre o livro, quem escreveu, por que escreveu, por que Salomão pediu sabedoria para Deus.
Lembra quando Salomão pede sabedoria para Deus lá? Ele tem um sonho, lembra? Vai explicar por que daquilo lá. Olha só que chique. Aí a gente pensa assim, Salomão chegou lá só pedindo oração. Jesus dá aqui, né? Deus dá sabedoria. Aí tem um versículo na Bíblia falando o porquê, mostrando ele pedindo a sabedoria para Deus. Na quarta-feira. E sexta-feira nós temos, na terça-feira de manhã, tem oração, né? Terça-feira, 8h30 da manhã, às 9h30 tem oração também. Então você pode participar durante esse dia também. E na sexta-feira, 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, tem oração aqui também na sexta-feira. E 6h30 da tarde, lá no monte, no Rebojão, tem uma turma lá subindo para lá, fazendo oração lá também. Você pode estar participando também lá. E sábado, com a permissão de Deus, culto dos jovens. Toda a igreja é convidada. Ontem nós tivemos um culto que foi uma benção. Gente, uma preletora, né? Preletora, veio lá de Maria da Fé, pregou aqui, foi uma benção. Uma menininha cantou aqui, que a menina não está aí hoje, né? Do Fred, não está, né? Não está não, né? A Maria Luísa, né? Gente, que belezinha a Maria Luísa cantando. Vocês perderam? Quem não veio, perdeu, só viu pela internet. Aí sábado que vem, gente, o culto, a gente fala do culto dos jovens, mas é todos nós. Tá? Quem tem aqui menos de 50 anos? Dá um sinal com a mão assim. Menos de 50, por enquanto. Pode participar. Quem tem até 60 anos? Até 60, pode participar. Quem tem menos de 100? Aí todo mundo. Então você está intimado a participar. Vem participar. A gente fala que o pessoal, assim, para os outros aqui, dá uma moral para nós aqui. Dá uma moralzinha para nós aqui no culto aqui. Gente, é uma benção. Tem gente com vontade de pregar, fala com a gente aqui. Né? Sábado que vem vai ser tem uma pregadora aí, gente, vocês não podem perder. Gente, tem uma pregadora, já agendou, já marcou. Vai ter uma pregadora aí, vocês nunca viram ela pregar. Aqui no ID não sei se vocês viram em outro lugar. Né? Vai ser uma benção, né? Vai ser uma benção. Tem uma turma querendo pregar aí. Então, gente, não deixa de vir. Sábado e depois, né? Não pode falar, né? Não pode falar depois, né? Não pode falar, né? Não pode falar. Mas sábado agora, gente, não deixa de perder. 7h30 da noite. Tá? Vem aí. Depois vocês veem as fotos aí, o que acontece nas fotos. E domingo, tá ok? Aí 9h30 da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, temos o culto aqui novamente, se Jesus não voltar até lá. Amém? Então, Deus abençoe você. Guarda, gente, guarda tudo isso aí. Tem agenda no Instagram. Gente, segue as páginas nossas lá do Instagram, do canal do YouTube. E assiste os cultos, marca o coraçãozinho lá. Gente, já estou entrando no canal do YouTube, já estou vendo o ministério aí de aparecer alguns momentos. Já está aparecendo? Isso aí, sabe o que acontece? Automaticamente o YouTube vai impulsionando. E às vezes você entra lá, já aparece lá a carinha do pastor Flávio, lá nos dias que aparece lá. Já está começando a aparecer, o próprio YouTube está impulsionando. Então, quanto mais você entra no canal do YouTube, você entra lá, você faz um comentário até depois do culto. Acabou o culto, amanhã você está assistindo o culto lá novamente, ouvindo, queria ouvir o que o pastor falou, quem pregou. E você deixa o seu like lá, o joinha que fica lá, você deixa o seu joinha. Você compartilha direto por algum site seu lá, Facebook, alguma coisa assim. Você faz um comentário no canal do YouTube, o próprio YouTube impulsiona daqui a pouco. Eu falei esses dias atrás aqui, estava 300 e poucas pessoas. Oi? Escrever também, tá, gente? Né? Agora já está com 500 e poucas pessoas lá seguindo a página nossa. Tem mais gente seguindo a página do que gente de membro da igreja. Olha só você que benção. Então, quanto mais você compartilha, mais vai ficando conhecido, né? Facebook lá, no que estou pensando. Você pega uma pregação lá do pastor Flávio, você coloca lá quem pregou, a que você quiser, você coloca lá, e isso vai longe. E você evangeliza também. Muitas pessoas assistem a pregação, gente. Gente, vamos para a palavra, ó. Eu queria pregar já. É o pastor Flávio. Para a oferta. Provérbios capítulo 3. A Bíblia fala assim, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a nossa oferta, o nosso dízimo, também é uma honra ao Senhor. Quando nós fazemos isso, vem uma bênção sobre a nossa vida. O nosso coração precisa estar disposto a fazer isso daí. Amém?
Esse Deus é soberano e maravilhoso. Quem gosta de hino velhos, eu tenho vários. Aleluia. Velho só tem hino velho. Aleluia. Vento que vem dos quatro cantos. Glória a Deus. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vivifique a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida. Que o nosso coração cada dia mais seja um coração generoso, para que possamos confiar no Senhor, na Tua palavra, em ofertar, em dizimar, em contribuir para o Teu reino, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão que tem contribuído, por cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abrindo as portas, Pai, que a bênção do Senhor venha sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Amém, meus queridos? Santo é o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Ele é bom, sim ou não? Amém. Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus. As crianças, escolinha. As crianças podem ir para a escolinha. Pode ir para a escolinha. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Do Evangelho de Mateus. 16. Está na mão? Verso 1. Verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Então vamos de novo, verso 2. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente em nossos corações. Amém, glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Maravilha. Graças a Deus. Uma palavra para os irmãos, para a gente ficar atento aos sinais. Aos sinais. E o Senhor, por exemplo, quando a gente lê Mateus 24, olha comigo aí, Mateus 24. Mateus 24, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quando Mateus 24, no verso 1, está escrito assim: Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, olha bem, nós vimos aí 3 perguntas no verso 3, né? Quando vai acontecer essas coisas? Quando que vai acontecer o final dos tempos? É o que eles perguntaram para Jesus. Quando que vai acontecer esse negócio aí de destruir o templo e o final dos tempos? Quando que vai ser o sinal da tua vinda? Qual que é o sinal da tua vinda? E qual o sinal do fim dos tempos? O sinal do fim dos tempos. Então, irmãos, é isso que a gente quer falar com os irmãos aqui, né? Um ponto que eu achei interessante essa semana, queria compartilhar com os irmãos, né? O Senhor vai respondendo aqui, né? Nós já pregamos sobre isso uma certa ocasião. O Senhor vai respondendo as perguntas, né? Ele fala que vai haver guerra, vai haver terremotos, peste, fome no final dos tempos. Vai surgir muitos falsos profetas. Vai acontecer muita coisa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. A gente explicou para os irmãos, iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado. Mas ao mesmo tempo, iniquidade, a gente tem uma diferençazinha mínima em que a gente pode falar para os irmãos. A diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é pecado? É. Iniquidade é pecado? É. Mas então, qual que é a diferença então? Então, iniquidade é pecado. Mas nem todo pecado é iniquidade. Iniquidade é pecado. Mas a iniquidade, ela está mais ligada àquele que está dentro da igreja. Que sabe e continua fazendo, e sabe e conscientemente faz errado, peca. Isso acaba virando com o passar do tempo a iniquidade. Então, você vê lá em Isaías 59, por exemplo, se você olhar Isaías 59, você vai ver que o profeta faz uma diferençazinha, né? Ainda que, né, irmãos, os dois é pecado do mesmo jeito. Não estou dizendo que não é. Isaías 59, ele fala assim, ele está falando para o povo de Israel, o povo de Deus. Em primeira mão, ele fala: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Então está falando com o povo de Israel, que faz oração a esse Deus. Ele não está falando de outros deuses, de outros povos que fazem oração aos seus deuses. Ele está falando com o povo que ora ao Deus verdadeiro. Aí ele fala assim, no verso 2, contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vossos deuses, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A iniquidade, ela é pecado, mas tem coisa que né, nem toda iniquidade é pecado, mas tem iniquidade que ela é dentro da casa do Senhor, ela é no meio do povo de Israel, no meio da igreja, ela é pecado. Mas a iniquidade é um nome assim, que é aquele que sabe, está fazendo as coisas erradas. Iniquidade. Está entendendo? Então, meu querido, quando a gente vê lá em Mateus 24, que o Senhor fala, no final dos tempos, por se aumentar a iniquidade. Quer dizer, se aumentar as coisas erradas dentro da igreja. Podemos dizer assim numa linguagem mais simples. Por aumentar as coisas erradas dentro da igreja. Pecado dentro da igreja. Porque o pecado no mundo já está mesmo. Mas a igreja também acaba se corrompendo. Então ele fala sobre isso então. Aí ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Aí ele vai dando explicação. Como que vai ser o final dos tempos. Vai falando outras coisas. Mas quando chega no verso 25, eu não estou entrando em detalhe, porque eu não quero falar para vocês aqui
disso que eu já falei, isso aqui a gente falou outra ocasião, é muito importante também. Mas no verso 25 ele fala, prestai atenção. Então a minha palavra nessa noite é essa aqui, ó, vigilância, vigiai, prestai atenção. Esta que é a palavra que eu estou trazendo para os irmãos. A palavra dessa noite é essa, vigilância, prestai atenção, amém? Aleluia? Prestar atenção aos sinais. Eu não estou falando exatamente dos sinais, mas estou falando para prestar atenção. Você tem que parar, nossa, é verdade. Então no verso 25, prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Então ele está falando, presta atenção. Porque tem coisa que a gente não presta atenção. Depois você fala, nossa, ele falou lá, não prestei atenção. Você vê quantas vezes irmãos, quantas vezes a gente fala aqui na igreja dos horários do culto nosso. 9h30, 5 da tarde, 7 da noite. Depois tem crente velha que manda mensagem para mim perguntando, pastor, que hora que é o horário do culto mesmo? Eu falo, não acredito. Aí eu respondo, 9h30. Não é possível. 5 horas. 7 da noite. Eu falei, meu Deus, a pessoa está 500 anos dentro da igreja. Agora os irmãos estão ouvindo e falam assim, eu não sei, se a hora que você esquecer do horário, não manda para o pastor, não. Manda para outro. Pergunta para outro. Perguntar para o pastor, vai falar lá no púlpito. Então a gente não presta atenção. Não presta atenção. Às vezes acaba o culto. Depois, no outro dia, pastor, que dia que vai ser o negócio mesmo lá? Eu falei, mas eu falei ontem. Eu falei, meu pai. Então o Senhor está falando aqui com a gente, falando assim, presta atenção. Amém, aleluia? Presta atenção. Aí ele vai explicando várias coisas que vai acontecer, e uma coisa é outra, e daqui e dali. Aí no verso 44, olha no verso 44, Mateus 25, 44. Por isso estáis vós também, qual que é a palavrinha? Estáis vós também atentos. Estáis atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Estáis atentos. É prestar atenção. Estar atento. Não é uma paranoia, não é isso não, irmão. Não é ficar desesperado, não é isso não. Aí nós temos a passagem das 10 virgens, né, no capítulo 25. A passagem das 10 virgens. Você acredita, a passagem das 10 virgens no capítulo 25, o capítulo 25 inteirinho ainda é a resposta, junto com o capítulo 24, ainda é a resposta das 3 perguntas. É a resposta das 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Que está lá em Mateus 24, 3. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? O capítulo 25 ainda está respondendo as 3 perguntas lá do capítulo 24. Que ele entra no capítulo 25, ele não faz uma intermediação, ele entra direto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. 5 eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, então todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Ele, porém, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, olha esse portanto, finalmente, para concluir, ele está concluindo, e ele está falando de novo: vigiai. Olha a palavra, vigiai. Essa palavra que é o forte aqui, vigiai.
Ficai atento, presta atenção, vigiai, porque você não sabe a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, ficai atento. Nessa passagem das 10 virgens aqui, por exemplo, tem pelo menos 2 interpretações, né? Essa passagem. Aliás, pode ser que tenha até mais, mas 2 interpretações das 10 virgens. O casamento judaico, ele é diferente. No casamento dos judeus é diferente. O costume é diferente. Como que era feito? Primeiro tinha... O rapaz, ele via a moça, escolheu ela, e ele faz um contrato com ela. Faz um contrato com ela. Mas ele não casa. Mas é como se tivesse casado. Olha que coisa, que seriedade. Ele viu ela, escolheu ela, vai com os pais, vai com o pai dele, e ele também com os pais dela lá, e assume um compromisso com ela de papel, um contrato. Só que ele se ausenta e guarda mais de um ano para depois ele ir para o casamento. Mas naquele um ano lá, em torno de um ano, é como se ela fosse casada, ele fosse casado. Apesar de não estar morando juntos. Mas o casamento só consolidado um ano depois. Quando então o noivo vai com as damas, pode ser as damas da noiva, para buscar a noiva, para celebrar o casamento, ou com os amigos do noivo. Ele junta os amigos dele para ir buscar a noiva para o casamento. Então tem essa interpretação aqui também, né? A outra interpretação é que as 10 virgens representam a igreja. As 10 virgens é a igreja. Tem gente fria dentro da igreja que não converteu coisa nenhuma, porque as 10 aqui, tanto as 5 insensatas, elas também sabiam que o noivo ia vir. Então, o número 10, né? E em alguns pontos que a gente olha, observa, que para ter uma igreja dos judeus tinha que ter pelo menos 10 pessoas. Então, o número 10 aqui significa que uma igreja, a igreja aguardando o noivo. Isso pode ser falado também. Só que aí, 5 delas não estavam preparadas. Elas sabiam, mas não estavam preparadas. E o azeite é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, quando as 5 insensatas não têm lá o azeite, elas pedem para as outras não têm como oferecer para elas, porque não tem como eu dar o Espírito Santo para você. É você que tem que buscar, ter um compromisso com Deus. É uma coisa muito pessoal. Então tem essa interpretação. Você está entendendo? Aí se a gente for por essa interpretação, que coisa maravilhosa, né? Lá em João 15:16, Jesus falou: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. Então Jesus veio, escolheu a gente, fez um contrato com a gente, um pacto, uma aliança com a gente. Olha que coisa linda. Jesus fez uma aliança com a gente. Ele viu eu e você, fez uma aliança com a gente. E se ausentou para esperar um tempo. E depois ele vem para consumar o casamento. Amém? Aleluia? Semelhante a um casamento judaico, que era feito assim. Primeiro havia ali um compromisso, e a noiva que está compromissada deveria se manter em fidelidade até quando o noivo viesse para buscar e celebrar o casamento. O que a Bíblia fala? Jesus fez um compromisso com a gente, um trato com a gente. Este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. E era costume também do noivo, quando fosse fazer o contrato, pagar um dote para o pai da noiva. Você vê lá que quando Jacó gostou da Raquel, e ele quis casar com a Raquel, ele teve que pagar um dote pela Raquel. Qual foi o dote? 7 anos de trabalho. Antes de casar com ela, teve que pagar o dote para o pai da moça. O que Jesus veio fazer por nós? Ele veio, fez um contrato e pagou um alto preço por nós, ao morrer na cruz por nós. Amém? Aleluia? É como se ele fala, é o valor que ele deu para nós. Olha, o que eu posso fazer? Ele não deu uma casa, um terreno, não, ele deu a vida por nós e se ausentou. Interessante também que quando no casamento judaico, na maior parte, quando o noivo ia buscar a noiva para o casamento depois de um ano,
em torno de 1 ano, era o pai do noivo que falava para ele: ô filhão, agora você pode buscar, que está tudo arrumado aqui. Porque o noivo tinha que arrumar as coisas. Arrumar lá a casa, arrumar o terreno, arrumar tudo. Aí o pai falava: filhão, está no ponto, já pode buscar a noiva. Por isso que Jesus falou: daquele dia e hora, só o pai que sabe, eu não sei. Que é o pai que vai falar: está tudo certo, pode buscar a noiva. Amém, aleluia. Olha que coisa linda. O que Jesus falou? Ele falou para os discípulos em vida: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar para vocês. Do jeito que o noivo fazia quando ele assumiu um compromisso com a moça. Ele se afastava para arrumar as coisas. Arrumar a casa, arrumar uma coisa ou outra lá. Aí o pai falava: filhão, está pronto, pode buscar. Então Jesus também, ele pagou um alto preço por nós, se afastou, está arrumando a morada para nós. E ele falou: daquele dia e hora, nem os anjos sabem, nem eu, mas o pai. O pai vai falar: filhão, está pronto, pode buscar. E trazer para o casamento. Amém, aleluia? Então, o casamento judaico era assim. E você vê que bate com o que a Bíblia... Porque Jesus era judeu. Então, muitas coisas, né, que está no céu, tem algumas coisas na cultura também do próprio povo de Israel. É interessante isso. Mas na parábola aqui, das 10 virgens, o detalhe disso tudo aqui é o vigiai. Ele fala, no verso 13, capítulo 25 de Mateus, verso 13. Portanto, ele vai fechar a passagem. Ele fala: ó, finalmente, então, no demais, vigiai, vigia. Presta atenção. Presta atenção. Né? Aí ele fala um punhado de coisa a mais. Depois ele vai no capítulo 25, ele fala né, dos talentos. Depois ele fala do castigo eterno. Ele fala, né, quando vier o Filho de Deus. Maravilha, muito bom. Então, meus queridos, a gente tem que ficar atento. E eu meditando na palavra, hoje é domingo, né? Meditando na palavra, acho que foi de sexta para sábado. Eu acordei sábado e falei: rapaz do céu, fiquei encabulado com a palavra. Fiquei meditando na palavra, né? Falei: e essa palavra que eu estou passando para os irmãos. E eu comecei a pensar nos sinais, conforme eu falei para vocês, né? Terremoto, uma coisa ou outra. Aí fiquei pensando, lendo a Bíblia, fiquei pensando, o número 7 na Bíblia. Não estou falando de numerologia aqui, senão daqui a pouco o irmão fala: não, tem que ser 7, irmão, tem que ser 7. O pastor falou no culto ontem lá, tem que ser 7. É 3, não, 3 não vale, é 7. Não, irmão, o número, não podemos usar. Ah, pastor, a casa lá é 66. Ai, meu Deus, estou morrendo de medo. Irmão, para com isso. Né? Tem tanto 77 também que não está dando certo. Então não tem nada a ver o número. Mas é engraçado que na Bíblia, o número 7 na Bíblia, por exemplo, 7 biblicamente falando, ele é um número que significa completude, está completo, está fechado o ciclo. O ciclo está fechado, terminou. Aquele trabalho terminou. Normalmente é 7. Normalmente na Bíblia é 7. 7 dias da criação. 6 dias mais 1, 7 dias. Fechou. Está fechado. Você vai ver lá. Apocalipse. 7 taças. Fechou. Começa com 7 selos. 7 selos. Fechou o ciclo. 7 taças. Fechou o ciclo. 7 trombetas. Fechou. 7 igrejas. Apocalipse. Carta às 7 igrejas. O 7 representa 7 cartas às 7 igrejas. Olha que coisa. 7 voltas em Jericó. 7 dias. Fechou. Engraçado que 7 voltas em Jericó no último dia, mesmo no 7º dia, 7 voltas, vai acabar um estado de coisas e vai começar um outro. É como se terminasse alguma coisa com 7, terminou, e no outro, que é o primeiro, depois do 7, ou é o 8º, começa uma coisa nova. É interessante, começa uma coisa nova.
Eu achei interessante, fiquei pensando, falei, rapaz, né? 7 mergulhos de Naamã. 7 mergulhos. Acabou o 7, fechou. Não estou dizendo que tem que ser 7, estou mostrando para você que a gente às vezes tem que parar um pouquinho e pensar também em algumas coisas assim. Não é ficar fanático, não. Ficar, não sei o quê e tal. Não é isso que eu estou falando. Né? 7 cores do arco-íris. 7 notas musicais. As 70 semanas de Daniel. A última semana, 7 dias. 7 anos. Então você vê que o 7 é engraçado na Bíblia. Tem outros números, 7 é engraçado. Aí tá, vai escutando agora. Aí eu tô nisso aí, né? Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Aí comecei orando assim, falei, rapaz. Aí na minha cabeça veio assim, quais são as festas principais que tem em Israel? Por isso que é gostoso meditar na palavra, irmão. Você vai indo assim, você vai mergulhando, daqui a pouco você vai num negócio, você fala, rapaz, nossa, que coisa interessante. Aí veio na minha, espera aí, deixa eu ver quantas festas tem em Israel, as principais festas. Aí, vamos lá comigo, Levítico, capítulo 23 de Levítico. Levítico 23. Está na mão, sim ou não? Levítico 23. Olha o verso 4. Acompanha para você pegar. Se você quiser arriscar com a canetinha, se você marcar, para você ver o que eu estou falando aqui. Que é interessante. Levítico 23. Olha o verso 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Olha, você viu, no seu tempo determinado. Aí ele fala no verso 5, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos a primeira festa. Amém? Presta atenção. Olha o verso 6 agora, Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermento, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. Então nós temos a segunda festa, que é a dos pães sem fermento, no verso 6. A segunda festa. Aí, meu querido, no verso 9, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Aqui, esse primeiro molho aqui é a festa do quê? Tem Bíblia que fala bem claro, é a festa do quê? A festa das primícias. Era um festão, irmão. A festa das primícias. Antes de colheita, a festa das primícias. Então nós temos a terceira festa, que é a festa das primícias. Depois no verso 15, você já viu aí que festa que é no verso 15 aí? Contareis 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Aqui ele está falando de qual oferta que é? Qual festa que é? Vocês acabaram de falar aí, é o quê? Do Pentecoste, a festa das semanas. É a festa do Pentecoste. Aí, quando você olhar no verso 23 agora,
Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nós temos uma outra festa aqui. Que festa que é? Vamos ver? A Bíblia fala que festa que é? Festa das trombetas, irmãos. Você está em dúvida aí? Olha em Números 29. Vai em Números 29, então. Você está na dúvida, né? Olha em Números 29. Números 29. E a gente tem que ir daqui e dali para a gente entender. Números 29. Qual festa que está aí agora? Bem claro. 29:1. Qual festa que é? Trombeta. A festa das trombetas. Para não ter dúvida. A festa das trombetas. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem? Então volta lá de novo, lá, só para a gente acompanhar direitinho lá. Senão você fala, o pastor está inventando, não é festa de trombeta nada não. Só para você ver, é festa das trombetas. Só que aqui não está dando tanto detalhe quanto está dando lá no Números 29. É que aqui fala de todas elas. Lá fala de 6 só. Então aqui, em Levítico 23, no verso 23, disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Então nós temos aqui a 5ª festa. A 5ª festa, festa das trombetas. Aí depois, no verso 26, qual festa que vem aí? Verso 26, qual que é que está aí? Tá no título aí, qual que é? Dia da expiação. A festa da expiação. Que é um dia de muito choro, quebrantamento, choro, oração em Israel. Um tempo de choro, um tempo de quebrantamento, de choro em Israel. Dia da expiação. E depois no verso 33, o que é? Qual festa que tem? A festa dos tabernáculos. A última festa. É a festa dos tabernáculos. Então nós temos aqui, primeira festa da Páscoa. Primeira festa da Páscoa. Segunda festa das ervas amargas. Terceira festa das primícias. Quarta festa, Pentecostes. Quinta festa, trombetas. Sexta festa, expiação. Sétima festa, festa dos tabernáculos. E acabou. E fecha o ciclo. Fechou. Aí eu fui olhar as festas. Agora, 7 festas. Eu fui olhar as festas agora. Olha as festas. Festa da Páscoa, das ervas amargas, das primícias, do Pentecoste, das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. 7 festas. E a Bíblia fala no Novo Testamento que tudo que está na lei é figura das coisas verdadeiras, da realidade, que é Cristo. Olha lá para você ver em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Dá um toquinho no seu irmão aí, acorda aí, irmão, vamos, presta atenção aí. Bora, vamos lá. Vamos lá, Freitão, acorda aí. Colossenses 2. Verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu estou querendo mostrar para você, a realidade é Cristo, irmão. Amém, aleluia? As festas apontam para Cristo. Se você olhar lá em Hebreus, lá no livro de Hebreus, vamos comigo lá em Hebreus.
Olha para você ver, vou ler Hebreus 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Verso 3. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que também era necessário que estes, né, Jesus no caso, também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se Jesus estivesse na terra, nem seria sacerdote, porque já havia muitos sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Esses sacerdotes, eles servem no santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Ó, então serve o santuário nas coisas da terra aqui, figura das coisas verdadeiras, das celestiais. E Jesus, conforme eu li em Colossenses, Jesus ele é a realidade. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A festa. Quando Jesus, a festa da Páscoa, por exemplo, é o cordeirinho que morreu e o sangue foi passado para o lado de fora. O cordeiro que morreu e o sangue foi passado para o lado de fora, ele aponta para Jesus. Porque aquele cordeiro, ele só cobria pecado. E João Batista, em João capítulo 1, 29, ele viu Jesus e falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, e quando Jesus morreu, era na época da Páscoa. E Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 5, 7, no finalzinho, ele fala: Cristo é a nossa Páscoa. Que morreu por nós, foi sacrificado por nós. Ele é o cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, durante a festa da Páscoa. Então Cristo é a Páscoa aponta para ele. Em Êxodo capítulo 12 fala da Páscoa. Aí fala das primícias, fala das ervas amargas, que é a segunda festa. O que é as ervas amargas? É a dor do que Cristo fez por nós, a dor, aquele momento difícil, que você está ali esperando alguma coisa, mas Jesus morreu, foi sepultado. As ervas significa a sepultura de Cristo, ele sepultado, a dor, ninguém come, é ervas amargas, é amargo, é isso que representa as ervas amargas. A festa das ervas amargas, lá no Antigo Testamento, a saída do povo do Egito, apressadamente, ninguém tem alegria para sair não, debaixo de uma pressão danada daquela, não, morreu muita gente está sendo enterrada no Egito, é tristeza, então estão comendo amargamente, para lembrar, então, as ervas amargas, a segunda festa, representa Cristo na sepultura. Aí vem a terceira festa, que é a festa das primícias. O que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto. Olha bem, antes de fazer a colheita lá, e fazer a colheita lá no bananal, no milharal, o sacerdote, o dono ia lá, pegava um molho do melhor que tinha, né? Trazia para o sacerdote primeiro. O sacerdote chacoalhava o molho perante o Senhor. Coisa linda. Espetacular, pega o primeiro. Tanto é que a Bíblia fala em Provérbios 3, 8, 9, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Em Romanos 11, 35 fala assim, se as primícias são santas, a massa também é. O que está querendo dizer? Se você leva os primeiros produtos, o primeiro para Deus, a colheita vai ser abençoada. Romanos 11, eu falei, Romanos 11, quer ver qual que é aqui? Romanos 11, 16. E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, a massa também é. A importância de trazer o primeiro para a casa do Senhor, né? No caso lá, no Antigo Testamento, é aqui pela fé. A honrar o Senhor com as primícias. Porque se você honra com a primícia, tudo que está lá para você colher depois vai ser bênção. Porque está falando aqui, se os primeiros frutos são santos, também a massa será. A massa é. Ninguém toca lá. Porque você ofereceu o melhor para o Senhor. O Senhor vai abençoar lá tudo lá.
É muito sério, irmão. Não pega dinheiro, gasta, tá nem aí, o dinheiro não dá, não é para a igreja, não. Não. Honra, lá em Provérbio 3, 8, 9, honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. E Deus é tão enjoado. E com as primícias, Deus não quer segundo nem terceiro, não. Oh Deus, você também é misericórdia. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai falar, Senhor, era muito pouco as primícias, o Senhor é demais, tudo isso para nós. A gente munheca, do jeito que a gente era, avarento. Não trouxemos nada para cá. E Deus falou, nem que trouxesse, não servia. Ficou tudo lá, queimou tudo lá. Mão de vaca. Cadê aquele carro que você tinha, aquela coisa? Ficou tudo lá, cadê? Pro anticristo. Qual é que você fica também? Não é? A gente fica tão amarrado com as coisas, Então, a festa das primícias. Olha o que é as primícias, irmãos. A Páscoa, Cristo que morreu. As ervas amargas, Cristo sepultado. Olha as primícias. Quem foi o primeiro que ressuscitou? E nunca mais morreu? Quem foi? Fala para mim. Vai, quem foi o primeiro que ressuscitou a igreja? Jesus. Olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, explicando para a igreja de Corinto a respeito da ressurreição. Ele fala assim, ó, eles estavam preocupados lá porque não estava na dúvida se havia ressurreição ou não. Paulo falou assim, se Cristo não ressuscitou, então vocês estão perdendo tempo, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então está perdendo tempo. Estão perdendo tempo como pecado, como crente. Os que morreram em Cristo estão perdendo tempo também. A nossa pregação é vã, não vale nada. Olha agora, ó, 1 Coríntios 15, verso 16. Pois, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem no pecado. Se Cristo não ressuscitou, então você permanece no pecado ainda. Verso 18. E também os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, estão tudo perdido. Porque Cristo não ressuscitou, então está tudo perdido. Aí ele fala no verso 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, terão vida em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, aleluia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Primícias, irmão, é Cristo, é a ressurreição de Cristo. Então, presta atenção agora, presta atenção. Mas o que é primícia, pastor? Não é pegar o molho e levar lá para o sacerdote, para ele mover o molho? Então, tem uma colheita lá, você pega o melhor que tem e leva para o sacerdote para ver se o Senhor aceita. Se o Senhor aceitar, tudo lá está abençoado. Então, Cristo foi feito as primícias. Ele se apresentou diante de Deus Pai como primícias, para abençoar a colheita, a massa, para que a massa fosse santa. Amém, aleluia. Ele é o primeiro da ressurreição, as primícias. Aí, depois de 50 dias, lá em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste. Aí a outra festa de Pentecoste. A quarta festa do Pentecoste. Quarta festa. Atos 2, no dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio um som e tal, e encheu, e começaram a falar em língua. Pentecoste. O derramar do Espírito Santo. Amém, aleluia? Então, essas 4 festas, está bem claro na Bíblia. Falta 3 festas. Presta atenção agora. A próxima festa é a 5ª festa. É a festa das trombetas. Aí o bicho pega, irmão. É a festa das trombetas. É a festa das trombetas. Aleluia, glória a Deus. A festa das trombetas em Israel, como que era a festa das trombetas? Era na lua nova, durante 2 dias.
E durante 2 dias se fazia ofertas ao Senhor, louvores ao Senhor. Mas durante os 2 dias, tocava 4 sons de trombeta. 3 sons de trombetas eram trocados durante os 2 dias. Os 3 sons. 33 vezes. Um som, 33 o outro, 33 o outro. 99 toques de trombeta. E tinha o toque da última trombeta, que era o 100º toque, que era diferente de tudo. O toque da última trombeta, diferente de tudo. Então quando Paulo fala, olha agora, quando Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, no verso 51, ele fala assim, ó, quando Paulo fala isso aqui, ó, 1 aos Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, a maioria de nós aqui faz confusão com a trombeta, com essa última trombeta. A gente pensa assim, deve ser a trombeta do Apocalipse lá. Lá no Apocalipse tem várias trombetas. Muitos irmãos aí interpretam a escatologia falando, não, mas é a trombeta do Apocalipse. E tal, a igreja vai passar pela tribulação, porque a trombeta está no meio lá, no meio da tribulação. Quero falar para você de uma vez por todas aqui, ó. Essa trombeta não tem nada a ver com o Apocalipse, com a trombeta do Apocalipse. Primeiro, que as trombetas do Apocalipse só tocam depois do capítulo 6 do Apocalipse. E a igreja é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse, no verso 1. No capítulo 1, 2, 3, fala de igreja. No capítulo 4, a igreja não está na terra, mas a igreja subiu. Se você olhar no Apocalipse capítulo 4, no verso 1 do Apocalipse 4:1, Apocalipse capítulo 4, verso 1, está escrito assim, ó. Depois que passou o tempo da igreja, olha aí, ó, capítulo 1, 2, 3, está falando da igreja. Aí acabou a igreja, a última igreja, Laodiceia, 7 igrejas. Aí entramos no capítulo 4 do Apocalipse, no verso 1 está escrito, depois dessas coisas. Que coisas são essas? Depois das coisas da igreja. Depois dessas coisas, olhei, olha o que João fala, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como um som de trombeta, falando comigo, disse, sobe para cá, e te mostrarei as coisas que depois dessa devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado o Espírito. Aqui é a representação do arrebatamento da igreja. O toque da trombeta e o arrebatamento. A partir daqui, ele vai ter uma visão do trono, de outras coisas lá. Depois do capítulo 6, as pragas do Apocalipse. Depois lá para frente vai aparecer a trombeta. Não tem nada a ver com a igreja. Esse é o primeiro ponto. Quer um segundo ponto? Olha o segundo ponto agora. Que eu considero espetacular esse segundo ponto agora. Olha esse segundo ponto. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, mais ou menos na época, no ano 55, por aí, depois de Cristo, ele escreveu a carta aos Coríntios para resolver uns problemas que os irmãos estavam passando. Em 1 Coríntios capítulo 1 estava tendo divisão na igreja. Capítulo 2, uns problemas lá. Capítulo 3, ele puxa a orelha da igreja lá, com criancice. Capítulo 4 e 5, ele fala de disciplina na igreja. Capítulo 6, ele fala de algumas coisas também lá, de entregar a vida hoje para o Senhor. No capítulo 7, ele fala de casamento. Capítulo 8, das coisas sacrificadas. Vai indo, capítulo 9, capítulo 10, de Israel, que era um exemplo. Capítulo 11, do véu. Ele vai falando várias coisas. Capítulo 12... ele fala do corpo de Cristo, das manifestações do Espírito Santo. Ele está explicando coisas para a igreja entender durante o culto. Como que funciona, ele está explicando na carta. Aí quando chega aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele explica tudo isso que eu falei da ressurreição. Aí ele fala, ao soar da última trombeta, e a trombeta soará. Espera aí. Você acha que ele vai falar uma coisa para a igreja? E ele se refere a uma trombeta?
E eles não têm conhecimento do que ele está falando? Eles sabiam muito bem, tanto é que ninguém perguntou para ele o que se refere àquela trombeta, porque eles já sabiam o que é. Ninguém perguntou, mas o que você quis dizer com isso? Não, ninguém perguntou, porque eles já sabiam quando eles leram a carta. Porque se eles ficassem em dúvida, Paulo escreveu uma segunda carta. Eu estou falando da primeira. Na segunda carta ele poderia falar, como vocês ficaram em dúvida a respeito daquilo, estou explicando agora. Ninguém manda pedindo explicação e não tem resposta. Por quê? Porque eles já entenderam a carta. A carta se refere a algo que eles estão acostumados, que é a festa das trombetas. Que no último toque da trombeta, a coisa muda. Parou aquilo, vai começar outra coisa, o último toque da trombeta. Ao soar a última trombeta, parou o negócio, vai começar outro. Vai começar outra coisa, acabou. É o fim de alguma coisa. É o fim de um tempo, é um fim de um período. Eles já entenderam isso, é o final, terminou o negócio, vai começar outro. Outra coisa, a carta do Apocalipse foi escrita 35 anos no mínimo, 35, 40 anos depois. Se a trombeta que está aqui em 1 Coríntios é a trombeta do Apocalipse, os irmãos que estavam ali deveriam então esperar 40 anos para poder entender o que está aqui na primeira carta aos Coríntios. Porque João só teve a visão do Apocalipse no ano 90 para frente. Foi lá que João escreveu o Apocalipse. Foi lá que João falou das trombetas do Apocalipse. Então os irmãozinhos que receberam a carta no ano 55, nós não entendemos não. E Paulo disse, você tem que esperar o irmão João daqui 40 anos ter uma revelação que ele vai escrever, aí vocês entendem. Não faz sentido, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas é para você entender mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se o Apocalipse foi escrito 40 anos depois, falou de trombeta, como que os irmãos que recebem uma carta antes falando de trombeta vão entender? Não vão entender. Se aquela trombeta se refere ao Apocalipse, eles não vão entender. Porque o João nem teve a revelação. Então, quando eles entendem, é porque é alguma coisa que já faz parte da cultura deles, do jeito deles, né? Eles já sabem. Quando Paulo falou, ninguém pediu explicação, já sabe. Ele está se referindo às trombetas, às festas das trombetas. O que eu estou querendo dizer para você? Aqui tem um mistério. Paulo falou mesmo, eis que vos digo o mistério. Por quê? Porque nós já tivemos a festa da Páscoa, das ervas amargas, das primícias do Pentecostes. Mas as das trombetas que acontecem de ano em ano lá em Israel, não aconteceu do jeito ainda. Está acontecendo, mas profeticamente. Mas ainda não aconteceu a realidade da coisa, como aconteceu na Páscoa, nas ervas amargas, nas primícias do Pentecoste. Nas trombetas ainda não aconteceu, mas todo ano tem festa da trombeta. Todo ano tem as festas das trombetas, setembro, outubro. Às vezes varia, é diferente o calendário nosso aqui. E engraçado que a festa da Páscoa, para ervas amargas, a segunda festa é uma perto da outra. A das ervas amargas, para as primícias, é uma perto da outra. A das primícias, para o Pentecoste, 40, 50 dias depois, pertinho. Mas do Pentecoste para as trombetas é longe. Você pode olhar até no calendário das festas, você vai ver. As festas da primavera e a festa de outono. Umas festas no começo do ano e a outra no 7º mês. As 3 primeiras é no primeiro mês do ano no calendário religioso. E a quarta festa é 40 dias depois do Pentecoste. Mas a quinta festa é longe, é lá no 7º mês. Você vê, nós já passamos a festa do Pentecoste, com a realidade da descida do Espírito Santo, mas a trombeta está longe. Já faz 2000 anos que teve a festa. Mas eu quero falar para você, vigiai, que a festa vai acontecer, a trombeta vai soar e a igreja vai subir, aleluia. Glória a Deus. Ficai atentos, vigiai. Aí você vê, a igreja passou a festa da trombeta. E aí, pastor? Então, qual a festa que vem depois? Primeiro, o que acontece depois que a igreja sobe? Vai ter 7 anos de tribulação. Vai ter sofrimento na terra. Deus vai lidar com todo mundo e vai lidar com Israel. Exatamente. Nos primeiros 3 anos e meio, vai ser uma paz falsa. E depois dos 3 anos e meio em seguida, são 7 anos, metade dos 3 anos e meio até a metade vai ser paz. O anticristo vai trazer um punhado de coisa. Aí depois Israel vai ser perseguido, vai ser oprimido por tudo. Israel negou, endureceu para Jesus, não reconheceu Jesus. Sabe o que é esse período? Expiação, choro. Momento de choro de Israel. A festa da expiação é arrependimento e choro para se converter ao Senhor.
em que o povo se humilha, se arrepende para se voltar ao Senhor. Israel, na segunda parte da tribulação, vai ser atribulada pelo mundo inteiro, vai ser perseguida. Zacarias fala, Mateus fala, Daniel fala, vai ser perseguido pelo mundo inteiro. Apocalipse fala, quando as nações cercar Israel, o Senhor vem em glória para livrar Israel. Então é o choro. Zacarias fala que eles verão aquele a quem transpassaram e chorarão como se chora pelo primogênito. E o espírito de súplica vai cair no meio do povo e vai haver um choro, humilhação. A sexta festa, a festa da expiação, do choro, se refere à festa da expiação. E a última festa? Quando o Senhor vem em glória e prende a besta, o falso profeta, e Satanás por 1000 anos, ele vai reinar durante 1000 anos. E depois haverá novos céus e nova terra. Então quando Jesus vem, reina durante 1000 anos. Sabe o que significa isso? O tabernáculo de Deus está com os homens. A última festa, a festa dos tabernáculos. Se você olhar no Apocalipse, capítulo 21, no Apocalipse 21, Apocalipse 21, Apocalipse 21, olha o que está escrito: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. A última festa dos tabernáculos. Eu comecei para você na Páscoa e terminei nos tabernáculos. Para você ver que o negócio é muito sério. Que as festas têm uma ligação com o tempo que a gente fica na terra. 7 festas relacionadas a 7 realidades. Eu não sei exatamente, nós não sabemos as festas das trombetas, mas eu digo para você, a da Páscoa já foi. Literalmente, Jesus morreu na festa da Páscoa. A das ervas amargas já foi, ele esteve sepultado, mas passou a sepultura. A das primícias já foi, porque ele ressuscitou e foi feita as primícias dos que dormem. E a do Pentecoste já foi também em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Mas agora ficou um ponto de interrogação, a festa das trombetas, que se refere ao arrebatamento da igreja. Amém, meu querido? Amém, minha igreja? Meus amados, então eu falo para vocês nessa noite aqui, a palavra, terminando aqui a palavra para vocês, é essa aqui, ó. Vigiai. Vigiai, pois não sabeis a hora nem o dia em que há de vir o vosso Senhor. Portanto, estais atentos, vigiai. Quando Pedro pregou a palavra em Pentecoste, quando Pedro pregou em Atos capítulo 2, que estava na 4ª festa, o pessoal começou a falar em línguas, e o pessoal que estava lá na cidade de Jerusalém, falaram assim: eles estão embriagados. Eles estão embriagados. E Pedro pegou a palavra no meio daquela multidão e falou: nós não estamos embriagados. Como vocês estão vendo, é a 3ª hora do dia. Aí Pedro, abre comigo lá Atos 2, Pedro fala: o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse. Atos capítulo 2. Não vou ler todo não, é só para a gente não sair fora do foco da mensagem aqui, irmão. Senão a gente vai para o outro lado, né? A gente quer concentrar. Atos 2, verso 14. Olha aqui. Atos 2, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, quer dizer, o que eles estavam vendo ali naquela hora, eles falaram em línguas. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Não vamos ler, senão você vai sair fora. O que eu estou mostrando para você é no verso 17. Há 2000 anos atrás, na festa de Pentecoste, Pedro está dizendo para aquele povo, isso que vocês estão vendo acontecer agora, no tempo de Pedro no caso, é os últimos dias. Pedro disse isso há 2000 anos, que já eram os últimos dias. Aí eu falo para você, realmente, se você olhar, se você pegar no Levítico 23, olha comigo no Levítico 23 lá de novo, volta lá no Levítico. Levítico 23. Se você olhar em Levítico 23, olha Levítico 23, ó, verso 5. Verso 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa. Está vendo? No primeiro mês, no 14º dia. Olha o verso 6 agora, a segunda festa. Aos 15 dias desse mês, aí a festa das ervas amargas. No mesmo mês, juntinho. Está vendo? No mesmo mês, juntinho. Aí, depois, os primeiros frutos. Os primeiros frutos, quando eles, no verso 9, né, disse o Senhor, verso 10. Fala aos filhos de Israel, quando entrardes na terra que vos dou, fazer os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Logo em seguida. E depois, no verso 15... contarei 7 semanas a partir do dia seguinte do sábado. Então, essas 4 festas estão perto uma da outra. Elas estão perto uma da outra. Mas quando você olha no verso 24, olha o verso 24. Disse ao Senhor, dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao primeiro do mês. Está vendo? Ele pula de um primeiro mês, que tem as 2 festas, a terceira festa. Depois a festa dos Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa, se a Páscoa é no 14 do primeiro mês, o Pentecostes é 50 dias depois. Então, ó, entre a primeira e a quarta festa, tem, vamos falar, 50 dias. Entre a primeira e o Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. A festa da Páscoa e o Pentecoste, 50 dias, uma da outra. As outras 2 estão no meio. As primícias e a das ervas amargas estão entre as 2. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Ó, entre a Páscoa e o Pentecoste, está as 2, das ervas amargas e das primícias. E da Páscoa e Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Agora, a da Páscoa começa no primeiro mês, no 14º dia. Agora, se você olha no verso 24, é no 7º mês já. Está longe do primeiro mês e das primeiras 4 festas. Está longe do primeiro mês e das primeiras 4 festas. Olha para você ver, ó, o que aconteceu. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado, ressuscitou, terceira festa. Dias depois, Pentecoste, juntinho, as 4, praticamente 50 dias. Só que como está aqui, essas 4 festas estão um pouquinho longe da outra, da trombeta. E é o que está acontecendo. Faz 2000 anos, nós estamos aguardando a trombeta, aleluia, glória a Deus. Está certinho do jeito que está na Bíblia. Mas eu quero falar para você, do jeito que está, que os 7 festas vai fechar o ciclo. Para Deus começar novos céus e nova terra. Deus vai fechar e começar novos céus e nova terra. Quando termina 7, estou fechando aqui, terminando a nossa mensagem. Normalmente 7, fecha um negócio e começa outro. Olha para você ver, por exemplo, igual eu falei, Naamã, 7 mergulhos. Olha que ele deu o 7º, terminou uma coisa, começa uma nova. 7 voltas em Jericó, terminou, começa a nova. Olha, a circuncisão lá em Abraão, em Gênesis capítulo 17, a circuncisão era feita no 8º dia. O que significa? Passou 7 dias, é no 8º, para começar uma coisa nova. Olha você ver, a circuncisão era feita no 8º dia. Olha
uma coisa nova. Jesus morreu. Vamos falar aqui na nossa linguagem. Na sexta-feira. Ficou sepultado sexta, sábado, uma parte do domingo. Quer dizer, 7 dias, mas no 8º ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, que é o 8º dia, que é depois do 7. Então, sempre depois do 7, tem uma coisa nova. No caso aqui, depois das 7 festas, tem novos céus e nova terra. Depois de 7 festas, tem novos céus e nova terra, que está no Apocalipse 21. Mas um pouquinho antes, tem a festa do tabernáculo, para entrar no novos céus e nova terra. Tem a expiação, tem o arrebatamento da igreja, que é das trombetas. Então eu falo para a igreja nessa noite aqui, ó, vigiai, porque o dia do Senhor está próximo. O Senhor está às portas. 4 festas, uma atrás da outra. E a quinta, das trombetas. Ela é um pouco distante, mas já faz 2000 anos. E Pedro escreveu há 2000 anos atrás. O que vocês estão vendo aqui é o que está acontecendo, o que Joel disse: nos últimos dias, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Faz 2000 anos que ele falou isso. E ele se referiu aos últimos dias, há 2000 anos atrás. Aí eu pergunto para você: nós estamos na última hora, nos últimos segundos, último tempo. E volta na mensagem, na leitura anterior. A gente olha para o céu e vê, o céu está, vai chover. Vai fazer frio. Jesus disse: vocês sabem discernir os tempos, sabem dizer que vai chover ou não, e não sabem os sinais dos tempos? Foi isso que nós lemos lá, Mateus 16? Jesus falou, olha lá, Mateus 16, terminando a nossa mensagem. Mateus 16, aí. Verso 1: aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Mateus 16, verso 2: Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Vamos ficar em pé, que o Espírito de Deus nos ajude, amém? Aleluia! Que nós possamos vigiar a cada dia, santificar a nossa vida, nos fortalecermos no Senhor e seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Sei que talvez você esteja passando as suas lutas aí, as suas dificuldades, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Segura nas mãos de Deus e segue em frente. Não desista, não recue, pois o Senhor está voltando. A trombeta vai soar, glória a Deus. A trombeta vai soar, aleluia. Paulo disse: eis que vos digo o mistério, aleluia. No abrir e fechar de olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Perdoa nós. Que nós possamos ajudar outros. Segura em nossas mãos, possamos ser homens e mulheres de Deus. Perdoar e ajudar outros que estão na dificuldade. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos ficar de qualquer maneira, mas queremos servir ao Senhor com temor e tremor. Muitas das vezes ficamos tristes por algumas coisas por aí. Algum irmão, alguma irmã aqui, Senhor, às vezes passando uma luta, uma dificuldade grande. Mas o Senhor restaura nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te fortalece nessa noite. O Senhor te perdoa nessa noite. Por qualquer pecado, por qualquer omissão, por qualquer murmuração, por iniquidade, seja lá o que for, o Senhor te perdoa em nome de Jesus. O Senhor te perdoa em nome de Jesus. E diz para você: levanta, levanta, levanta. Sacode a poeira e segue em frente. E o Senhor diz: lança os teus pecados no mar do esquecimento, e deles não me lembro mais. Que o Senhor nos proteja, nos guarde sempre. Nos abençoe, te abençoe, meu querido, minha querida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Quem recebeu alguma coisa aí, amém, aleluia.
uma noite abençoada para os irmãos, uma semana abençoada, um final de mês abençoado, um começo de mês abençoado, cheio do Espírito Santo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.